Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon. Mais um programa dessa temporada onde a gente fala não só sobre economia, mas sobre diversos assuntos que envolvem a nossa sociedade. Hoje, um tema muito importante que eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já passou por esse problema ou tem algum caso na família. Eu, pessoalmente, tenho um relato para fazer ao nosso convidado sobre isso, que é o tema álcool e drogas. Quais as políticas públicas estão sendo adotadas para combater esse problema? Quais os caminhos as famílias e os pacientes podem seguir para sair desse mal que assola a nossa sociedade há muitos e muitos anos e parece que a gente não tem um horizonte para a solução. Dr. Guilherme Messas, muito prazer, seja muito bem-vindo à Economia Dia a Dia. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, o prazer é meu. Temporada 2022 do nosso programa. Doutor, vamos começar contextualizando, tá? A gente ouve muito falar sobre políticas de combate, principalmente às drogas mais pesadas, crack, cocaína, etc. Vira e mexe, a gente vê uma política nova sendo lançada pelo Estado ou uma ação policial em um determinado local para combater o tráfico. Mas como está o panorama desse problema nesse momento? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: se a gente olhar a massa da população, portanto os impactos em saúde, os impactos em segurança pública, os impactos em direitos de criança e adolescente e os impactos na economia, a gente vai ver que existe algo que a gente chama o ponto cego das sociedades. Ponto cego da sociedade significa que as sociedades, a brasileira sobretudo, não enxerga aquilo que mais a impacta. E definitivamente o maior impacto sobre a sociedade é com droga lícita, e especialmente o álcool. As drogas ilícitas, justamente pela ilicitude, chamam muito atenção, geram muita turbulência, geram muita controvérsia de natureza política e às vezes ideológica, apaixonadas as controvérsias. Sim. Mas quando a gente mede o impacto geral sobre a população, ele é menor do que droga lícita. E entre as drogas lícitas, sobretudo o álcool no Brasil. Isso é no mundo. Tanto que documentos recentes, posições recentes da Organização Mundial de Saúde apontam isso. Álcool como o ponto cego da saúde pública internacional. E no Brasil, seguramente, esse ponto cego é mais danoso ainda, porque a gente é mais cego ainda do que certos países do mundo são. Eu tenho um relato pessoal para fazer sobre essa questão do álcool, mas aproveitando, eu não sei exatamente qual o dia que esse programa vai ao ar, mas a gente está no finalzinho da reta eleitoral. Hoje é dia 20 de outubro, dia 30 a gente vai ter eleição presidencial e para governo em alguns estados. Eu espero que vocês tenham votado bem, que tenha sido tudo tranquilo, independente de quem tenha sido eleito ou não. Mas, principalmente nas políticas, nas campanhas dos candidatos para os cargos proporcionais, deputado, senador, vi nessa eleição, em 2018 principalmente, mas nessa eleição também muitos candidatos, delegado não sei das quantas, juiz não sei das quantas, barará. E quando você vai ver um pouquinho sobre a trajetória dessas pessoas, o que é divulgado, as campanhas que eles fazem nas redes sociais, está sempre muito ligado ao combate à droga. Principalmente quando é delegado alguma coisa, ou policial alguma coisa, ou cabo alguma coisa, sempre tem um vídeo do sujeito estourando um ponto de venda de drogas, prendendo alguém, etc. Esse combate, da forma que está sendo feita hoje, é um combate efetivo. A gente já vai voltar na questão do álcool e dessas drogas lícitas, né? É um combate efetivo ou é algo mais para chamar a atenção da mídia? Grosso modo, dá para dizer que é para chamar a atenção não só da mídia, mas também é um nicho, mas um nicho grande de impacto na sociedade.
porque isso é experimentado um pouco da luta do bem contra o mal, a luta do mocinho contra o bandido. Isso é muito apelativo, isso convida muitas pessoas a se inflamarem, um pouco como torcida de futebol. Sim, é um sim. time contra o outro. Lógico que é uma discussão relevante. O tráfico no Brasil, ele impacta a sociedade, faz diferença. Mas já se sabe que esse modelo, que inclusive viola direitos humanos o tempo inteiro. Quando eu digo viola direitos humanos, estou dizendo viola a regra do jogo, né? Sim. Viola a regra do jogo. Né? Gente matando gente e às vezes em nome da lei. E essa violação das regras do jogo me preocupa muito. Então não é possível dizer que violar a regra do jogo funcione em qualquer sociedade em nome de nada. Em nome de nada. E tampouco em nome de uso de droga, porque não tem impacto, como você falou. A gente olha 10, 20 anos, e nos Estados Unidos mais, são 40 anos desse tipo de política, e os resultados são pífios, eles são insuficientes. Há uns anos atrás, eu lembro que um político aqui de São Paulo lançou uma campanha para tirar as pessoas viciadas em drogas mais pesadas, como crack, etc., das ruas, mas não com iniciativas de internação compulsória, algo nesse sentido. A proposta era oferecer um lar, oferecer trabalho e tratamento junto para que essas pessoas conseguissem reerguer ou reorganizar a vida de alguma forma. E eu lembro que na época o debate era que essa proposta era baseada em um projeto que tem na Europa, se eu não me engano, na Holanda. Por que essa proposta não foi para frente? E se o senhor tem exemplos lá de fora de políticas públicas que funcionaram nesse sentido? Acho que você está se referindo à Cracolândia de São Paulo. Isso. Alguns anos atrás, na Cracolândia do centro da cidade, né? Posso estar enganado, mas acho que foi uma proposta feita pelo Haddad, se eu não me engano, na época que era prefeito. O programa de Braços Abertos. Isso, exatamente. Obrigado. Braços Abertos. Olha, o programa de Braços Abertos teve a seu favor, e isso não é pouca coisa, uma tentativa de fazer de encaminhar uma solução que não policializava completamente o discurso. Outros prefeitos policializaram a questão. E a questão aqui não é julgar a polícia, está bem errado, é colocar o assunto como um assunto policial e não entregar um resultado. Então ele tentou de uma maneira dialogada e de uma maneira que mexesse na vida da pessoa como um todo, que incluía algum dinheiro, mas incluía moradia, incluía acesso à saúde, alguma coisa nesse sentido. Esse programa tem essas vantagens. Ele teve imperfeições, e eu acho que ele naufragou um pouco das imperfeições e do clima brasileiro que, daquela época em diante, começou a inflamar. Ele se baseia em algumas experiências internacionais, mas é importante dizer que nenhuma experiência internacional deu completamente certo num regime social de muita iniquidade. Pega, por exemplo, atualmente, o lugar mais rico dos Estados Unidos, Califórnia, que é o PIB maior que o brasileiro. Outros, sim. Vale do Silício, etc. Exatamente. A Califórnia tem um problema vamos chamar assim, de cracolândias com moradores de rua, por exemplo, em São Francisco, que é assombroso. Você vê as imagens de lá, não é muito diferente da daqui. Então ninguém sabe direito o que fazer. A gente sabe que modelos que tentam oferecer soluções para as pessoas que não sejam jogar para a torcida, podem ser melhores. E essas iniciativas costumam demorar para dar solução, né? Não é algo que vai acontecer em 1 ou 2 anos. Você não recupera um dependente químico, independente do vício, num período de 6 meses, como as pessoas imaginam, né? A gente sabe que um dependente químico, mesmo grave, tem 70% dos dependentes químicos conseguem se recuperar. Então, diferentemente um pouco do que parece quando as pessoas veem as ruas, que as pessoas são perdidas ou são destinadas a não se recuperar, a chance de se recuperar é maior do que a chance de continuar num declínio da vida. O que acontece é que para manter isso daí, não basta, exatamente como você falou, internar por um tempo e depois voltar. Você tem que
que é o mais difícil, é articular a vida da pessoa depois que ela viveu protegida. E se a gente olhar os programas brasileiros, eles naufragam mais aí, nessa articulação. Então, quando se critica um excesso de internações, na verdade é uma crítica que tem metade da justificativa. A gente não pode ser maniqueísta. Faz sentido, muitas vezes, internar. Faz sim. Agora, não faz sentido ter a internação como centro de um tratamento, porque depois que aquilo acaba, a pessoa pode voltar para a rua. E voltar para a rua, ela tem grande chance de refazer o problema, como está acontecendo nas Cracolândias da cidade de São Paulo, mas em outros lugares do Brasil também, não é só São Paulo, não. Hoje, doutor Guilherme, o senhor lida diretamente com pessoas dependentes químicos, é isso? Eu sou médico, Sim. sou professor universitário, sou médico, eu trato das pessoas e eu lidero uma iniciativa voluntária para regular álcool no Brasil. Porque justamente eu acredito que se a gente conseguir fazer com uma droga como o álcool um modelo regulatório, que é parecido com o tabaco, mas é um pouco mais complicado, porque é uma droga que altera a consciência, a gente consegue ampliar isso para as eventuais drogas ilícitas. Como chama a iniciativa? CRA, Comitê para a Regulação do Álcool, que é patrocinado pela Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, que é a mantenedora da faculdade onde eu sou professor, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, tem um site, tem alguma coisa para as pessoas entenderem como funciona? Se alguém quiser se voluntariar ou se informar, como que funciona isso? Sim, tem dentro do site da FCM, santacasasp.edu.br/CRA, Comitê para a Regulação do Álcool. Se colocar no Google Santa Casa, Comitê para a Regulação do Álcool, já cai nesse site. Regulação do álcool. Tivemos sucesso, eu imagino, na questão da regulação do tabaco. Eu li um livro há um tempo que fala que as iniciativas de proibição, de propaganda na TV e rádio, etc., não necessariamente fizeram com que as pessoas, e aquelas fotos bacanas que tem no verso do maço de cigarro, não necessariamente fizeram com que as pessoas parassem de fumar, mas impediu que novas pessoas começassem a fumar. Corrija se eu estiver errado nesse sentido. Com o álcool foi feito algo um pouco diferente, que é você proibir... As propagandas de cerveja, que são as mais populares que a gente tem aqui, elas passam na TV ainda, mas a partir de um determinado horário as pessoas não bebem mais a cerveja, só seguram um copo. Tem dado certo isso? Primeiro, sim, o modelo brasileiro de regulação do tabaco é de sucesso internacional. A gente pode ter orgulho dele. A gente pode ter orgulho da seleção brasileira, do modelo, mais ou menos, né? Do modelo de AIDS, e a gente pode ter orgulho do nosso modelo de tabagismo. Inclusive foi o Serra, ambos, né? Tanto o projeto da AIDS quanto do tabaco. Quando o Zé Serra... AIDS eu não sei, mas o do tabaco foi. Criou genéricos, trouxe medicamentos, quebrou patente de remédios da AIDS, sim, foi. Tem um Google depois, como diria o Ciro Gomes. Mas vamos lá. Mas o tabaco seguramente sim, foi. Seguramente foi. Sim, lembro que virou meme à época, a questão dos fumódromos, né? Proibir de fumar em lugares fechados e etc. Mas então, aí o modelo do tabaco é um sucesso. E e o do álcool? O do álcool é um fracasso. Na verdade, é o mais vergonhoso fracasso. A gente está trabalhando na série D do mundo. Assim. Em 2007, o Brasil estabeleceu uma lei do álcool, vamos dizer assim, que é uma política nacional do álcool. A gente está hoje em 22, 15 anos depois, e praticamente nada aconteceu, com exceção gloriosa e exitosa do beber e dirigir. Aí a gente tem resultado bom, sim. A despeito da regulação, do controle um pouco oscilante, mas a gente tem sucesso aí. A gente tem sucesso aí. O que prova que a gente consegue. No que se refere a regular o álcool, significa organizar a regra do jogo. Sim. Como numa casa, né? Você não vai beber de manhã quando seu filho menor de idade está lá. É mais ou menos essa a lógica de regular. Sem contar a dimensão econômica, da qual a gente pode falar depois. A gente não teve no Brasil.
Então, a gente tem péssimos resultados do ponto de vista regulatório. Nos Estados Unidos não pode ser vendido álcool para menores de 18 anos, é isso? A gente vê muito aquilo 21, da pessoa, 21 anos, a pessoa século. comprar a garrafinha, sei lá, de uísque, alguma coisa, e sair dentro de um saquinho de papel que não pode mostrar o rótulo, não pode beber na rua. Canadá. É mais ou menos isso que essa iniciativa pretende aqui? Existem várias políticas possíveis. Uma delas é essa. É a lógica de que você pode usar, como você pode fumar, mas em alguns locais, porque você não lese a população como um todo, a economia da sociedade como um todo. Só para deixar uma ideia aqui, pegar um país parecido com o Brasil. Tem um estudo sul-africano que estima, um estudo científico, em 12% do PIB o custo direto e indireto de álcool desregulado. A África do Sul também é desregulada, um país grande, com grande influência da indústria e muito dinheiro de marketing. Estima em 12%. Quer dizer, a receita é deficitária, francamente deficitária. Então, esse tipo de coisa pode ser controlado com várias medidas. Uma delas é essa. Restringir horário, restringir local de uso, não é restringir, não é campanha moralista de não beber. Porque a pessoa está em casa vendo a gente, vai achar que o Dr. Guilherme quer proibir a cervejinha do fim de semana. Eu estou acostumado a ser mal entendido. Não, então, explica pra gente. De maneira alguma. A ideia é de... A palavra que a gente usa é de desestimular, desencorajar. Por exemplo, o brasileiro é o terceiro país no mundo que acha que a quantidade de bebida necessária para ter algum efeito legal tem que ser elevada. Por exemplo, o homem brasileiro, eu vou explicar, o homem brasileiro acha que ele tem que tomar 22 gramas de álcool, que dá mais ou menos 10 cervejas para ele sentir que conseguiu. Uau! Somos o terceiro lugar onde mais se acha. Então, isso é uma... E a mulher brasileira menos, mas dá, se não me engano, 80, que é 5, 6 cervejas. A gente tem uma interpretação de que precisa beber muito para ter o efeito de prazer, o efeito que as pessoas gostam. A ideia de regular é a ideia de dificultar, desencorajar esse tipo de dimensão. Porque esse tipo de desmesura que leva no Brasil, por exemplo, a 50% dos casos de violência doméstica. Assim, olhar a agressividade, que em geral é marido batendo na mulher, sempre é ligado a uma quantidade de álcool muito grande. É um gatilho? É o gatilho. Se você pega dado internacional... Doutor, desculpa interromper, eu não quero... Mas assim, se o cara é um canalha, não é o álcool que faz ele bater ou não a mulher. É só, assim, leigo falando sobre o assunto, o cara já é um canalha. O álcool é só uma desculpa para agressão. Ou tem algum componente científico já comprovado que o álcool torna a pessoa mais agressiva ou algo nesse sentido? Muito bem. Essa pergunta é muito boa e eu gosto muito dessa pergunta, porque justamente as perguntas difíceis são as melhores. Exatamente. Assim, o sujeito é um canalha, bater em mulher ou agredir os filhos ou algo nesse sentido, é um sujeito que já tem um problema moral ali. É porque eu bebi. Às vezes usa até como um atenuante para agressão ou para as agressões recorrentes. Posso polemizar aqui um pouco? Por favor, a gente precisa de audiência. Vamos lá. É exatamente a mesma lógica de arma para a população inteira. Assim, quem bate em mulher é um canalha. Só que com álcool, o canalha fica armado. Mesmo quem não é canalha e dirige bêbado e bate o carro, pessoa de bem. Bebe, perde o controle e mata alguém. O que a gente tem que convencer a população é justamente que existe uma cadeia de ações. Álcool em estádio, que ainda é proibido em São Paulo, felizmente, com apoio de todas as entidades, inclusive o Ministério Público. As torcidas vão no lugar para rivalizar. Ontem foi Corinthians e Flamengo. As torcidas estavam lá para rivalizar. O esporte é isso, na verdade. O esporte é o limite da oposição, é o limite do confronto, um confronto organizado com regras. Sim. Eu gosto muito desse modelo. Por que não pode vender álcool em estádio? Porque com álcool na cabeça, a chance de você passar de um insulto dentro do estádio para matar o próximo
aumenta muito mais. Então a gente sabe que o canalha que você mencionou, e no Brasil eu vou até piorar, é da nossa cultura. Uma parte da população acha que pode, bater na mulher. A gente tem uma cultura misógina, A gente tem uma cultura machista, racista, muito enraizada ainda na nossa formação, né? O exemplo do estádio é um exemplo interessante. Proibiu-se o consumo de álcool, proibiu-se torcidas rivais, mas os confrontos continuam acontecendo. A gente está gravando em São Paulo, a gente tem aqui 3, 4 das maiores torcidas do país, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos na Baixada, mas essa semana a gente teve um jogo do Corinthians com o Goiás lá em Goiânia que foi cancelado porque as torcidas se agridem, assim. Então, eu entendo a proposta de proibir, eu entendo que esse seja um meio, mas não sei se exatamente é o fim esse. Todo esse tipo de política não anula a violência humana, mas diminui a violência humana. Por que a gente não pode andar de carro na cidade acima de 60 por hora? Porque a gente tem uma máquina que, a partir de certa velocidade, ela pode matar alguém. A gente anula o acidente de trânsito? Não, mas a gente diminui. Se a gente olhar em perspectiva a proibição de álcool, mesmo os conflitos, que briga campal teve dentro da arena do Corinthians, da arena do Palmeiras nos últimos 5 anos? Existe na rua. Sim, nos entornos, sim. Teve agora, em 2 arenas, agora semana passada, em 2 arenas... Não vou lembrar exatamente onde foram, mas sim. Foi no Recife e foi em Fortaleza. Dentro do estádio tem a questão das câmeras, né? A TV pega, e tem a punição para o time, né? É disso que nós estamos falando. Esses são mecanismos regulatórios. A punição não criminal, lógico, se alguém vai... Tem uma dimensão criminal. Mas assim, a ideia de regular álcool é justamente essa ideia que você desestimula a pessoa a ficar à vontade para invadir o estádio, para insultar um juiz, para bater na mulher. Para a gente deixar claro para as pessoas, tem uma lista de iniciativas que o seu projeto propõe. É só a questão da propaganda? Tem algo ligado à educação nas escolas, falar sobre álcool, falar sobre drogas para o público mais jovem, que eu imagino que seja o público, talvez até o público-alvo, né? Público jovem, adulto, adolescente e tal. Tem algo nesse sentido? Olha, o que a gente sabe, e sabe isso no mundo inteiro, é que iniciativas de educação não funcionam muito bem. Porque as pessoas... elas não bebem porque elas são mal educadas, elas bebem porque é uma prática geral e que se você educar numa aula e dizer para que ela não pode beber, não vai fazer muita diferença no fim do dia. Como no cigarro. O que faz diferença são justamente esses mecanismos que você mencionou. Câmeras, são mecanismos de fiscalização, mesma lógica do não poder buzinar, mesma lógica de não poder andar com muita velocidade, são mecanismos de fiscalização. Então, essas medidas que funcionam são de restringir certos locais, restringir a atividade de beber, como nos Estados Unidos, Canadá, Chile, aqui do lado, todos os países do norte da Europa, em certas regiões da cidade, em certos lugares, e o que eu acho o mais eficaz, tributação específica. Multa? Tributação, imposto. Imposto. No início do governo atual, o ministro liberal chegou a mencionar a ideia de tributação para os produtos do pecado, que é álcool e tabaco principalmente. São aquelas coisas que, por lesarem a saúde, lesam a economia. E, portanto, elas precisam ser tributadas. A ideia de tributação é a ideia que mais me encanta. Ou seja, como pedágio. Você bebe muito mais, você paga mais imposto. E aí, o preço que custa à sociedade é distribuído não igualmente, como num condomínio em que uma pessoa estraga o condomínio e os outros todos são certinhos. As pessoas teriam que pagar mais. A Escócia está fazendo isso, a Irlanda está fazendo isso e a Rússia fez isso por uns 10 anos. E a gente já tem números, resultados dessas políticas?
Da Escócia é de 2018, tem 4 anos. Da Irlanda é mais recente ainda e da Rússia tem um monte de tempo. Na Rússia deu muito certo. Só que lá é um modelo pouco democrático. Em países pouco democráticos fica mais fácil impor legislações restritivas. Fica. Na Escócia, por exemplo, o país do uísque, e na Irlanda, o país da cerveja, como que está esse? Na Escócia, o grande problema deles era com uma cidra branca, por incrível que possa parecer. Por quê? Porque é mais barato. Então, isso é uma lei da economia, se me permite me manifestar sobre um assunto de que eu não entendo num lugar em que as pessoas entendem dele. Mas eu vou perguntar da parte do impacto econômico ainda, vai ser uma Mas eu acho que é uma lei da economia, que se uma coisa é mais barata, ela é mais consumida. E por isso essa cidra deles era mais barata. O que eles fizeram? Eles aumentaram o imposto de acordo com o custo. Então, os primeiros resultados que aparecem são consistentes em mostrar que vale a pena. Ou seja, você acaba diminuindo o uso global excessivo de álcool. Tem uma redução global e quando não tem, que em alguns estudos não teve, você aumentou a tributação para cuidar dessa população. Eu gosto dos resultados da Escócia nesses 4 anos. Números. A gente já tem dados aqui no país, ou algum dado comparativo do impacto do álcool e das drogas de forma geral para a nossa economia? A gente não tem como deveria ter. A gente tem estudos preliminares, a gente tem um estudo de custo de álcool de 7,3 do PIB, mas eu acho que está errado esse dado. Um país como o Brasil não deve chegar em 7,3, deve ser um pouco menos do que isso. O que a gente tem de consistente é a indicação de que é deficitário. Então, o custo para a economia não é coberto pela receita tributária auferida com toda a cadeia da indústria do álcool. Então, assim, o que a gente gasta para tratar as pessoas não é coberto por aquilo que a gente cobra de tributo das empresas que fabricam álcool, no caso cigarro, etc. É isso? O cigarro está mais estabelecida. E não é só para tratar, no caso do álcool, diferente do cigarro, muito de custo indireto, violência, acidente de trânsito, assassinato. Entre 15 e 29 anos, jovens, o principal fator de mortalidade é relacionado ao álcool. O principal. 15 e 29? Entre 15 e 29. Imagina o impacto disso, toda pessoa que não produziu por 30 anos. Mas isso é violência, acidente, é isso? Principalmente, exatamente. Principalmente violência e acidente. Agora, uma pergunta. Qual faixa de renda é mais afetada por esses problemas? Essa pergunta é ótima também. É porque tem algumas lendas assim. Olha, quem tem mais dinheiro bebe mais. Os países mais ricos bebem mais. Então, você pega a distribuição brasileira, as faixas de renda maiores bebem mais. No entanto, o impacto sobre a vida é maior sobre as classes mais desfavorecidas, porque a pessoa é mandada embora do trabalho antes. O outro é dono de uma empresa, onde ele aguenta mais tempo. Sim. Ele é filho de alguém que tem dinheiro, ele aguenta mais tempo. Quando a pessoa é humilde, ela rapidamente tem uma grande perda social. O impacto é diferencial. Os pobres pagam a conta, embora eles usem menos. Dr. Guilherme, eu tive um relato agora de uma experiência pessoal. Durante a minha infância, eu convivi com 2 pessoas muito queridas que tinham, uma ainda tem problema muito sério com álcool. Nada envolvendo violência, nada nesse sentido, mas pessoas que tinham como álcool uma forma de escape. E aí aquilo, bebiam muito e bebiam sempre. E isso gerava brigas, e etc, etc, etc. E muitas delas eu presenciei e até hoje, agora te fazendo aqui consultando médico para o mundo inteiro ver, eu carrego alguns traumas, algumas lembranças, tanto que eu não bebo, até posso beber socialmente, mas eu não bebo, por exemplo, na frente do meu filho de 7 anos, porque me dá alguns gatilhos daquela época. A gente tem algum estudo ou alguma métrica do quanto que isso impacta nas nossas crianças, do ponto de vista psicológico, desenvolvimento socioemocional e etc.?
a gente tem estudos gerais de que, por exemplo, criança, e coloca não só criança aí, qualquer pessoa abaixo de 18 anos, tem os adolescentes todos, que tem contato com o uso de álcool, tem 6 vezes mais a chance de ter problema de dependência na idade adulta. Tem algumas vezes mais, criança que usa, evidentemente, de ter ideia suicida, de ter depressão na idade adulta. Então a gente sabe, isso pela via do álcool, sem contar pela via do trauma, que significa que, para te responder, cada pessoa que bebe dentro de casa de uma maneira problemática impacta em torno de 10 pessoas, deixando cicatrizes duradouras. O que é um beber de uma maneira problemática? Então, sei lá, o pai de família, o trabalhador, o dono de empresa que chega em casa à noite e quer tomar uma cerveja ou quer tomar o seu uísque, toma uma dose, duas, isso não é algo problemático. É o beber em excesso a ponto de alterar o comportamento, essas coisas, é isso? Ou qualquer dose já pode, por exemplo, gerar esse gatilho para a criança quando tornar adulto também beber, achar que faz parte do contexto da vida o álcool? Beber problemático é uma coisa contextual. Se você é uma pessoa grávida, beber uma dose de álcool já é definido problemático. Sim. Se você está trabalhando e bebe álcool enquanto trabalha, já é definido problemático. Se você está dirigindo, é definido problemático. Sim. Olha que exótico, embora seja verdade. Se você beber na frente do seu filho de 14 anos, é problemático, porque é contra a lei. É contra a lei brasileira. Eu não sabia. É contra a lei brasileira. Porque você induz involuntariamente. Beber na frente de oferecer. Ah, tá. Oferecer. Mas já é problemático você beber na frente, porque a chance de você oferecer é grande, você está expondo sua criança a um risco maior. Então, beber problemático ele é um conceito muito amplo. Se você bebe uma dose e fica irritado dentro de casa e machuca psicologicamente os filhos, isso é uma definição muito clássica de um bebê bastante problemático. O que tem a ver com dose é doença corporal. Então, a gente sabe que mais ou menos uma para mulher e 2 cervejas por dia para homem fazem pouco mal para o organismo. Mas aí é problemático só em termos do organismo. Entendi. Para a gente encerrar, uma última questão. Eu li um livro há um certo tempo, eu posso estar enganado se foi exatamente esse, que é O Poder do Hábito. Não sei se você conhece esse livro, eu não vou saber precisar se foi exatamente nesse livro que eu peguei essa informação, que fala sobre o programa Alcoólicos Anônimos e que já foram feitos alguns estudos, eles não sabem exatamente por que funciona, não tem um método científico muito bem definido. Sei que tem uma questão religiosa importante envolvida, e a questão de fazer parte de um grupo de pessoas que têm o mesmo problema e que buscam o mesmo objetivo. Isso faz com que as pessoas tenham mais ferramentas para escapar do vício. Longe de mim criticar a religião, não é nada nesse sentido, não é por esse caminho que eu quero seguir. Mas eu tenho relatos de pessoas que eu conheço, de projetos sociais que eu faço parte, que já tiveram problemas, aí não necessariamente com álcool, mas com drogas mais... Eu não quero usar o termo drogas mais pesadas, porque acaba falando que o álcool é uma droga menos ruim. Mas não. Ilícita. Isso. Com drogas ilícitas. Obrigado, doutor. E que já foram internadas algumas vezes e nessas casas de recuperação que são ligadas a igrejas pentecostais, evangélicas, etc., e que sentiram que aquele espaço, por querer impor um dogma religioso, acabou afastando a pessoa de querer se tratar. Eu sei que os Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos é um projeto que deu certo. Nesse livro, não é um livro sobre o tema, mas o autor não... chegava à conclusão que não tinha muito porquê, assim, não tinha muito uma razão científica por trás daquilo, mas é algo que funcionava.
E tenho esse relato pessoal e já vi algumas matérias de jornais falando que essas casas de recuperação que tem essa questão religiosa muito forte não funcionam. Existe um meio termo para isso? Agora pensando em políticas públicas, como que a gente oferta tratamento para essas pessoas, um espaço onde a pessoa não vai ser julgada ou que vão querer impor para ela um novo dogma ou algo nesse sentido? Não sei se eu consegui me fazer entender na pergunta. Sim, não só existe meio termo, como meio termo é o desejável. Assim, o AA, como o NA também, se baseia numa ideia de espiritualidade. Isso. Não é nem religiosidade no sentido de uma opção por uma religião, mas a noção de que existe um poder transcendental que seja maior do que a própria decisão. E as pessoas se reúnem e os resultados são ótimos. Sim. O autor, desculpa se eu interromper, o autor fala isso no livro, tá? Então, quando vocês forem ler, não é uma crítica ao projeto, muito pelo contrário. Os resultados são ótimos. A atenção que se tem em fazer é não pegar um modelo que serve para algumas pessoas e dizer que este é o melhor modelo e que, portanto, você tem que ser religioso. Não espiritualista, mas religioso. Essa passagem para uma religiosidade compulsória é, sim, preocupante e indesejável. Então, não é o único jeito pela via da religiosidade que há soluções. Há soluções também pela via dos contatos pessoais, pela via da reinserção social protegida, tem outros caminhos. A gente não pode repudiar o que é religioso, nós somos um país religioso, sim. mas a gente não pode, no oposto disso, dizer que esta é a única solução. Então tem caminhos intermediários. Eu até pessoalmente, nesse momento, em 2022, agradeço sua pergunta, porque eu lamento que a gente não esteja conseguindo falar muito dos modelos intermediários, que a gente às vezes cai em umas discussões bilaterais, radicalizadas, colocadas em extremos opostos. A gente tem modelos nesse sentido aqui no Brasil? A gente tem. Dá um exemplo pra gente. A gente tem, por exemplo, o que é o modelo... Quem está acompanhando a gente agora e quer procurar ajuda ou tem algum parente que está passando por esse problema e precisa procurar de ajuda, fala pra gente quais são os caminhos. O caminho das vias públicas são os CAPs, são os Centros de Atenção Psicossocial, onde a pessoa recebe o primeiro atendimento. Daí existe algum direcionamento que às vezes passa por comunidade terapêutica, por internação. A pessoa tem esse caminho público no Brasil. É suficiente? Talvez não, mas é melhor do que 15 anos atrás. Também vale a pena as pessoas terem em mente que tratamento de álcool e drogas é uma coisa comunitária, ou seja, buscar ajuda dos líderes da comunidade. Porque o líder pode ajudar a encaminhar para esse tipo de problema, religioso ou não religioso, do partido político, da comunidade laica, da associação de bairro. Ou seja, esse é um problema em que a pessoa sozinha, em geral, ela não consegue se tratar direito. Então é necessário que as pessoas que estejam próximas se queixem daquilo, mostrem que a coisa não está bem e às vezes procurem ajuda por elas no início. É um problema, vamos dizer assim, de uma pessoa, mas cuja resolução é coletiva. Professor Guilherme, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse, o pessoal que está acompanhando a gente, o porquê que a questão do álcool e das drogas ilícitas, assim como do cigarro, como dos vapers, desses cigarros eletrônicos agora, que estão muito na moda entre os jovens, o porquê que isso não é um problema policial, é um problema de saúde pública, e o porquê que isso não é uma questão partidária, identitária, de direita e esquerda, é um problema que afeta todo mundo. Queria que o senhor explicasse para a gente de uma forma didática para as pessoas entenderem e a gente acabar com esse fla-flu nesse tema especificamente. Muito bem. Um problema policial é tudo aquilo que tem a ver com machucar, ferir direitos dos outros. Então, ele é um problema policial na ponta do iceberg. Quando alguém está embriagado e por conta disso se irrita e briga com alguém, isso é um problema policial. Quando eu falo que a gente não tem que fazer isso um problema policial, é porque você fica jogando para a torcida. Então fica prendendo pessoas que
às vezes têm que ser presas, mas dizendo que com isso está resolvendo, e não está resolvendo o problema. Quando a gente pensa do ponto de vista de regulação, a gente pensa que é um problema de saúde pública, de direitos das pessoas, ou seja, uma questão, e também dos produtores lícitos, também é um problema da indústria que vende esse produto. Ele vende um produto que faz mal para a sociedade. Então, eu quero dizer que quando a gente pensa em termos de saúde, de segurança e de economia, a gente tem que conversar que é um problema que é muito maior do que a gente pensa, e é um problema do condomínio, vamos dizer assim. E todo mundo tem que resolver isso junto. E que se a gente pensa só na ponta do iceberg, a gente não resolve e, pior, não enxerga onde está dada a questão. Por que isso não é um problema de esquerda e direita? Pela mesma razão. É lógico que a esquerda tem uma posição mais liberal, a direita tem uma posição de mais restrição. Mas toda saúde pública vai ter alguma restrição. A questão seria negociar no interesse público quais são as restrições que protegem mais a população. Essa discussão de aquilo que a gente quer proteger, que é a mesma discussão que a gente faz em casa. Sim, sim. Quando você pensando num orçamento, é a mesma discussão que a gente faz num condomínio, num bairro, é essa discussão que eu convidaria as pessoas a pensarem e com essa ótima entrevista, inteligente entrevista, obrigado. Poderia tentar estimular essa discussão. Dr. Guilherme Messas, muito obrigado por participar dessa temporada do EDD. Muito esclarecedor, alguns pontos que de fato eu não sabia. Eu acho que esclareceu todo mundo que está acompanhando nosso bate-papo, a nossa conversa, abriu janelas. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado você a ver que existe um caminho e que não é uma questão só de repressão. Até porque, doutor, quem ganha dinheiro com o narcotráfico, por exemplo, não é o aviãozinho. Não é o garoto lá de 16, 17 anos que é pego com 2 gramas de maconha e fica... Não é esse pessoal. Eu espero que o senhor volte aqui numa outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Você viu que eu não toquei em pontos polêmicos, justamente para segurar a audiência para uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre descriminalização e outros tantos assuntos. Doutor, obrigado pela gentileza, obrigado por aceitar o convite e participar do EDD. Para vocês que acompanharam a gente até aqui, curtam, comentem, compartilhem, deem sugestões de novos temas, de novas pautas para a gente trazer aqui. Essa temporada do EDD está muito interessante, então assistam os nossos outros programas e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.